Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Marcos Marolis, né? Sou conhecido por muitos aqui na comunidade que eu moro como Marquinhos, aqui no X do Morro. Na onde que eu passei, na onde que eu morei, lá na Vila Verde, Vila Taquari, também o pessoal lá me chama de Marquinhos. No jogo aqui, para quem viu jogando com o MOP, sou M4, Calé, Macalé, M4, enfim. Sou eu aquele rapaz que tem aquela bactéria chamada de síndrome de Guillain-Barré. E hoje eu venho aqui no canal para tentar, né, explicar para vocês como é que funciona ou como é que você consegue vir para, na verdade, para explicar para vocês quais são os sintomas que causam essa bactéria, né? Porque às vezes tá em lá uns sintomas bem simples e pensa que tá tudo bem com você, não vai no médico, não faz isso, não faz aquilo, e na verdade você está com a bactéria desenvolvendo dentro de você e não sabe. Porque essa bactéria ela é conhecida como uma bactéria autoimune, ou seja, é o corpo mesmo que faz por onde a bactéria se proliferar dentro de você. É o corpo que cria anticorpos contra o metabolismo neurológico, né? E é onde que vai parando os seus movimentos, você vai perdendo um pouco da força, às vezes perde toda a força, depende muito do estado em que a bactéria se avança dentro do seu organismo. No meu caso, eu não sei falar para vocês se eu tive muita sorte ou se é muito azar, porque eu fiquei nos sintomas mais críticos que a Guillain-Barré pode trazer para uma pessoa. Eu perdi os meus movimentos todos dentro de um prazo de 20 dias, né, internado no hospital. E os sintomas que eu senti que eram sintomas normais, qualquer pessoa sente, foi uma pequena dor de barriga, né? Que é conhecida como diarreia. Então eu tive uma pequena diarreia, senti um formigamento nos braços, na perna. Aí de repente eu perdi um pouco da força do braço. Fui levantar da cama, bambiei um pouquinho, mas consegui levantar. E achei que eram sintomas normais. Foi quando minha esposa chegou do serviço, eu falei pra ela: pô Liliane, hoje eu fui lavar a louça pra você. E na hora que eu fui esfregar a panela eu não tive força, mas depois a força voltou e eu consegui lavar a panela. Eu tive até que lavar um pouquinho com a outra mão, né, que é a mão esquerda no caso. Mas achei que era normal. E como eu tinha médico na terça-feira, achei normal. Fui deitar, fui dormir, passei o dia inteiro bem. Chegou na terça-feira lá, batendo um papo com o médico e tal, que eu fui fazer uma infiltração no joelho, né, que é colocar líquido, porque eu tratava da perna, né. E ele conversando comigo, ele falou assim: Marcos, tô te achando um pouco fraco hoje, o que que tá acontecendo, né? Aí eu fui, contei pra ele, expliquei pra ele do problema, tal, tudo. Aí ele olhou pra mim e falou assim: olha, só por desencargo de consciência, como você já está aqui hoje, passa ali no pronto-socorro, falar com o neuro lá, ou com o clínico, o que você tem, o que você sentiu, né? E vamos ver o que que pode ser. Aí ele me deu a fichinha, eu fui lá, passando no pronto-socorro. Estava eu, minhas duas filhas, né? Na época a mais velha tinha 8 e a caçula 6 anos. E um amigo, Carlos Ataíde, que saindo do médico, a gente ia passar no McDonald's, comer um lanche e depois ia para casa, que ele mora aqui perto da comunidade mesmo. Fui lá, só que no caminho do médico, do pronto-socorro, eu já falei para ele: ó Carlos, o documento do carro tá lá no quebra-sol, certo? Leva minhas filhas para casa. Pede para minha esposa mais tarde vir trazer roupa para mim porque eu vou ficar internado. Parecia que eu tava adivinhando já. E ele brincando comigo falou assim: não, negão, você tá doido, cara? Não, a gente vai embora junto e tal. E quis até ficar. E eu falei: não, não, pode ir, mano. Hoje daqui eu não saio, não. Talvez eu vou ter que fazer uns exames aí e tal. Pra ver o que que tá acontecendo, né? Mas amanhã eu tô em casa, pô, de boa. Quisera eu que fosse assim. Passei lá no pronto-socorro. O cara me pediu para me tirar um líquor da coluna, me pediu para fazer uma ressonância magnética, pediu chapa
pulmão. Eu falei, caramba, tô fazendo um check-up aqui, pô. E tudo tem seu tempo, né, pra poder fazer. Aí minha mãe apareceu no hospital no dia seguinte, porque eu já fiquei internado mesmo. Mas até então eu tava, tipo, normal, não senti fraqueza, não senti nada. No terceiro dia, cara, foi um dia muito difícil. Porque eu já tava ficando cansado, já não conseguia mais falar. A fala já tava mole, tava mansa. A mão já não conseguia mexer direito, a perna já não conseguia mais me levantar. Já tava com muita dificuldade, então eles foram e me transferiram para a UTI. Na UTI eu falei, mas por que vocês estão me trazendo para cá? Porque se acontece alguma coisa, Marcos, aqui já tem enfermeiro, tem médico, o tempo todo cuidando de você. Você não vai estar no quarto tendo que apertar um botão. Então aqui, se alguma coisa acontecer com você, os aparelhos vão falar e os médicos já vão chegar para poder te atender. Porque a gente está desconfiado de uma coisa, mas precisamos ter certeza antes de falar alguma coisa para você. Aí mesmo assim, né, eu tava de boa. Aí no quarto dia, cara, foi um dia muito difícil. Porque os médicos lá na UTI, eles passam de leito em leito, né? Para poder falar o que cada paciente vê lá, né? O quadro de resultado que você teve da noite anterior, para ver se você melhorou ou se você piorou. E eu vi que quando o médico chegou no meu leito, ele parou, falou comigo, eu respondi para ele, né? Isso no quarto dia. Aí ele falou assim, eu já volto, Marcos. Pegou os papéis, se juntou com mais dois médicos lá e foram conversar de uma distância que praticamente eu não conseguiria escutar o que eles estavam falando. Eu não sei se foi bom eu ter ouvido ou se foi ruim, porque aquilo ficou martelando na minha cabeça, cara. E aí a gente entende o porquê que o paciente sempre é o último a saber o que vai acontecer com ele. Mas aquele dia eu escutei o médico falar da seguinte forma, ó, o garoto ali ele é forte, ele é muito forte. Porém, a gente vai ter que entubar ele porque a bactéria que tá nele já chegou no pulmão, já chegou no rim, já chegou no fígado. E se ela chegar no coração, a gente não vai ter mais o que fazer e vamos acabar perdendo ele. Então, ainda hoje a gente tem que entubar ele, né? Colocar ele em coma. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar em coma ou se ele vai conseguir acordar do coma. E se ele acordar, como é que ele vai voltar? Se o pulmão dele vai funcionar, se não vai funcionar. Então ali eu estava praticamente, cara, esperando a morte bater na porta. E escutei aquilo, cara, e fiquei com aquilo na cabeça. E na hora que ele estava conversando com os outros médicos lá, as lágrimas desciam, né, pelos olhos. E eu não conseguia me conter. Isso fez com que eu ficasse um pouco mais nervoso. E mesmo assim eu tentei manter a calma, tentei manter o controle. Voltei, contei até 10 e falei, meu, eu vou morrer. Mas antes de morrer eu preciso falar com a minha esposa. E fui falando, né, com as enfermeiras que passam lá rotinamente, toda hora praticamente. A fisioterapeuta que vai lá de manhã, de tarde e de noite, dar uma atenção, né, fazer uma mobilização, mexer um pouco com o corpo da gente para não ficar totalmente parado numa cama. E aí a fisioterapeuta decidiu colocar em mim uma máscara de sucção, umas 2 horas da tarde do mesmo dia. E aí já colocaram uma sonda no meu nariz, que era para poder vir alimentação. E aí, quando foi 5 horas, né, lá na UTI, que é horário de visita, minha esposa chegou lá e eu falei pra ela, falei assim, olha, preciso falar com você, mas eu tava com uma máscara, né, no rosto, então eu não queria falar com aquela máscara, eu gostaria que tirassem a máscara de mim. E de tanto eu persistir, ela foi falar com o médico, né, falou assim, olha, o meu esposo ele quer falar comigo, mas com aquela máscara ele não consegue falar. Aí o médico falou pra ela que eu não podia tirar aquela máscara, porque o meu pulmão já estava comprometido. Ela voltou e falou assim que não poderia tirar a máscara. E eu continuei persistindo, eu quero falar com você, eu quero que tire a máscara, eu quero que tire a máscara. Aí ela foi lá e falou com o enfermeiro falou também que não podia tirar. E que se tivesse alguém que poderia tirar, seria quem colocou, no caso, a fisioterapeuta. Aí ela foi lá, chamou a fisioterapeuta, ela veio e falou pra mim que não ia tirar, que não podia tirar.
porque eu estava um pouco fraco, um pouco debilitado, então ela não poderia tirar. E aí nisso eu fiquei muito nervoso, cara. Aí começou a alterar, né, todo o sistema neurológico. O batimento cardíaco começou a acelerar, os aparelhos começaram a apitar. Aí veio o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, tudo falar comigo. E aí minha esposa falou assim, olha, ele quer falar. E se ele não falar, ele vai ficar mais nervoso ainda. Aí a psicóloga, não, a fisioterapeuta falou assim, Marcos, você vai ter 5 minutos para poder conversar. Após esses 5 minutos, eu vou colocar em você novamente essa máscara aqui. E aí, eu não vou tirar ela mais. Aí eu fiz, balancei com a cabeça que tudo bem. Aí eu pedi para minha esposa, né? Ela tirou a máscara, eu pedi para minha esposa pegar na minha mão que eu precisava falar uma coisa muito séria com ela. Olhei bem nos olhos dela e falei assim, Liliane, eu nunca desisti de nada na minha vida. De nada. Porém, essa bactéria que eu peguei agora aqui, não sei qual que é, eu não vou conseguir resistir não. Eu te amo muito, te amo demais mesmo. E eu preciso te fazer 2 pedidos. O primeiro é não abandone minhas filhas e cuida muito bem delas. E o segundo é que eu não quero que minha mãe e nem ninguém venha me visitar no hospital. E aí ela me perguntou, né, o porquê que eu tava falando aquilo pra ela. Aí eu falei assim, eu escutei os médicos falarem que precisava de alguém para poder assinar uma autorização para me entubar e me colocar em coma, porque a bactéria já chegou no meu coração. E ela falava assim pra mim, não Marcos, isso não vai acontecer. Eu falei, deixa eu falar que meu tempo tá acabando. Isso vai acontecer sim, eu sei que vai acontecer, porque eu ouvi o médico falar. Então isso vai acontecer. Foi quando ela ficou bem quieta, né? Tanto é que nesse dia tava até a minha comadre lá e eu nem percebi que ela estava lá, me visitando. Aí eu falei pra ela que meu fígado já estava ruim, meu pulmão ia parar. E se a bactéria chegasse no coração, ia chegar a falecer. Então eles iam fazer uma última tentativa, né? Que era me entubar, me colocar em coma. E eu não saberia por quanto tempo eu ficaria em coma naquele hospital. Beleza. E não me dei conta que ela estava lá no Belém e ela tinha que voltar aqui para Arthur Alvim. E a caminhada dela para cá praticamente seria sozinha. Ela viria com a minha comadre até a Patriarca e depois viria para casa sozinha. E olha o tanto de coisa que eu falei para ela, me despedindo dela, porque para mim eu já ia morrer, né? E sem ver minhas filhas, cara, ia ser muito doído, ia ser muito dolorido. Mas Deus sabe de todas as coisas. Passou a visita, ela saiu pela porta, o médico já chamou ela para poder falar com ela. Quando o médico, e eu não vi, né? Isso quando eu acordei foi que ela foi me contar. Quando o médico foi falar com ela, ela falou assim, olha, eu já sei de tudo que você vai me falar. Vocês vão colocar o Marcos em coma, né? E é capaz dele morrer, não é isso? Aí o médico, quem te falou isso? Aí ela foi e falou pra ela, o Marcos. Mas ele não sabe de nada? Ele sabe. E eu tenho que assinar uma autorização, não tenho? Aí ela foi lá, assinou, né? Porque ela não tinha saída. Ou ela assina a autorização para poder os médicos fazer o procedimento, ou ela assina um termo de responsabilidade. Caso aconteça alguma coisa comigo, a culpa cai em cima dela. Não tinha saída, ela teve que assinar. Aí o médico veio, né? Depois que ela foi embora, colocou assim, ó, os 2 dedos aqui na minha fronte aqui, né? Acertou a minha cabeça retinha, que eu já estava deitado mesmo. E falou assim, Marcos, você vai dormir agora e vai acordar em um outro lugar. Conta até 10 de trás para frente. Eu não sei se eu cheguei a contar até 7, né? Não sei. Porque era 10, 9, 8, 7. Eu não sei se eu cheguei no 7. Dormi. Um coma profundo durante... profundo não, perdão. Um coma induzido. Fiquei, eu acredito que foi durante uns 28 dias em coma. No papel que eu tenho falando sobre isso, não fala os dias, quantos dias eu fiquei em coma. Só fala o dia que eu entrei e o dia que eu saí.
Quer dizer, o dia que eu entrei em coma. O que eu saí lá não fala. Porém, eu acredito que foram 28 dias em coma. Eu sou evangélico, né? E aí, antes de entrar no coma, eu acho que eu já estava entrando num processo de coma, tal, tudo certinho lá, porque o meu coma ele foi induzido. Então, os médicos vêm, me levam até o coma para poder estabilizar o sistema sanguíneo, estabilizar o corpo, né? E pedir a Deus que as coisas deem certo. Então, no meu coma, o que aconteceu? Eu me lembro que eu fechei os olhos, né? E ao fechar os olhos, eu vi uma luz muito grande crescendo na minha frente. E aquela luz falava para mim assim, Marcos, ela me chamava pelo meu nome, né? Chamou a primeira vez e eu não respondi. Aí chamou pela segunda vez, Marcos. Aí eu fui e disse para aquela luz da seguinte forma, oi, pode falar. E aí aquela luz virou para mim assim, né? Porque é grande, é muito imensa, né? E falou assim, Marcos, eu vou te quebrar. E eu disse para aquela luz assim, não, você não vai me quebrar. E aquela luz falou para mim assim, quem pode mais? Eu ou você, né? E até então era só uma luz. Aí quando eu olhei assim, aquela luz foi crescendo, tomando conta de mim, sabe? Gigantesca, gigantesca, gigantesca. Aí eu falei assim, acho que eu tô falando com Deus. Aí eu falei assim, você, então você pode quebrar. Aí a luz falou assim, então eu vou te quebrar. Foi quando eu acho que eu estava assim, né, sentado, no meu ponto de vista, a minha imaginação. Eu acho que eu estava sentado, aí eu fui e deitei. Puf, quando eu deitei, o espírito do meu corpo ele levantou. A primeira coisa que o espírito fez quando ele levantou foi atravessar uma parede, né, atrás daquela luz. Ao atravessar aquela parede, eu tinha falado para minha esposa assim antes de entrar no processo do coma, que eu já sabia que ia acontecer, que ela cuidasse das minhas filhas, né, não deixasse minhas filhas sofrendo, tal, não deixasse minhas filhas jogadas, porque eu ali eu pensava que eu iria morrer, né, que eu não ia ter mais força para poder sobreviver e escapar daquela bactéria que quase acabou comigo, a síndrome de Guillain-Barré. E eu pedi para ela, cuida das minhas filhas, não deixe minhas filhas jogadas, coloca minhas filhas na escola, dá atenção, dá amor, dá carinho, porque daqui eu não vou sair mais. Falei para ela que eu a amava muito, que eu não queria perder ela, mas que essa bactéria foi muito forte, eu não iria resistir, que quando ela passasse aquela porta para fora, eles iam fazer um procedimento em mim, que iam me levar para um tal de coma induzido aí, que é o que eu estou contando para vocês agora. Então assim, minha primeira palavra com ela foi para ela cuidar das minhas filhas. Quando eu atravessei aquela porta, eu dei de cara com as minhas filhas, né? Aí as minhas filhas elas estavam no colégio interno, minha esposa tinha colocado ela no colégio interno. Aquele colégio interno, ele não é bem um colégio, ele é um local onde as pessoas vão para lá para perderem os órgãos dela, né? Então aquelas pessoas que falam que aquilo ali é um colégio, coloca seu filho lá para começar a mutilar e mandar os órgãos para quem está precisando, para quem tem dinheiro para poder pagar o tratamento. E na minha cabeça era aquilo que estava acontecendo com as minhas filhas. Então eu fiquei meio que desesperado, né? Eu acho que no meu relatório do médico tá lá que eu tive uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Eu acho que o que faz a gente ter a parada ou não ter a parada é essa viagem que a gente faz quando tá no coma. Pelo menos eu respondo por mim. Se o coma de outras pessoas for igual ou não, não sei te responder. Mas o meu coma foi dessa forma. Então assim, foi muito doloroso a minha passagem do coma, porque eu vi muita coisa que eu não gostaria que acontecesse na vida real. No caso, essa das minhas filhas sendo torturada, uma delas para poder ser mutilada, para poder mandar os órgãos dela para fora, porque tinha pessoas que estavam pagando por aquilo. Então foi uma embaralhada muito grande. Ao sair dali, eu passei por outra parede, né? O espírito vai voando, parece desenho animado, é igualzinho, cara. Foi, pelo menos no meu caso, foi igualzinho. Aí me deparei com o meu corpo numa pedra, né? Acredito eu que aquela pedra seria um hospital. Aí eu vi aquele corpo ali na pedra e falei, nossa, o que aconteceu? Eu tô aqui, eu tô lá, eu tô aqui, eu tô lá, meio que sem entender. Aí eu vi umas pessoas lá que eu conhecia lá fora chorando e tal, vi a Liliane chorando. E aí eu falava com um, falava com o outro, falava com um, falava com o outro e ninguém me escutava, ninguém me dava atenção, só chorava, só chorava. E aí eu resolvi falar com a Liliane, eu falei, Liliane, o que que tá acontecendo? E ela escutou eu falar, né? Fiz uma cara meio que de estranha assim, mas beleza.
E eu falei assim, por que você tá chorando? Eu tô aqui. Ela, não, você morreu, tal, que não sei o que. Eu falei assim, não, não morri, eu tô aqui e tal. Aí, deduzindo, né? Realmente era meu corpo que estava lá. Só que tava cheio de barba, tal, cabelo comprido. Aí eu cheguei nela e falei assim, olha, Liliane, eu morri. Eu morri, né? Vai ter que enterrar. Faz o seguinte, pede pro meu compadre vir aqui fazer minha barba, né? Porque olha como é que tá lá, cheio de pelo no rosto, tal, uma coisa muito ridícula. Essa foi a única vez que eu vi o meu corpo, cara. Essa foi a única vez que eu vi assim, frente a frente, eu e o meu corpo ali. Aí ela foi, né? Meu compadre já tava lá, falou com ele, falou assim, olha, David, o Marcos queria que você fizesse a barba dele e tal. Ele, mas o Marcos morreu, como é que ele tá falando com você? Não sei, ele falou comigo pra você ir lá e fazer a barba dele. Aí meu compadre foi no mercado, comprou, prestou barba, comprou as coisas, tal, tudo, creme e tal. Foi lá, começou a fazer minha barba, começou a chorar, me sacudir, mandando eu acordar, mandando eu levantar dali. Ele meio que não estava acreditando realmente, que eu realmente tinha morrido. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Pra gente que morre, né? Não sei, assim, não que eu morri, mas pra gente que morre, é um alívio. Mas para aqueles que ficam e você teve história para poder contar, aquelas pessoas sofrem bastante, cara. Sofrem bastante com a perca. Então, assim, enquanto você está vivo, faça valer os seus momentos na Terra, cara. Viva um dia após o outro. Se você tiver que falar para alguém que você ama, você fala. Não deixa para você falar quando ela estiver em cima de uma cama, tal, já indo embora, já partindo. Aí meu compadre foi lá, fez minha barba, tal, me trocou junto com a minha esposa. Os dois chorando muito, mas a vida é assim. A gente está aqui somente de passagem, né? Mas a minha passagem ainda vai durar mais um pouquinho, eu creio em Deus. E aí, passou essa parte. Aí eu falei, a Liliane foi falar comigo, falou assim, Marta, me chamava, me chamava. Ela não via o meu espírito, mas ela me escutava. Eu acho que ela também me sentia. E eu falei para ela assim, agora tá na hora de você ir escolher o caixão, né, na funerária e tal. Aí eu tenho um plano lá de seguro funerário e o plano já tinha feito tudo, né? Já tinha escolhido o caixão sem a autorização dela e tal, já tinha colocado tudo. E nessa época, cara, eu era meio que, pô, e tipo assim, cara, nessa época eu era meio que famoso, né, meu? Eu era muito conhecido no bairro que eu moro, então ia muita gente no cemitério e isso poderia dar problema, ia travar os outros velórios que estava tendo lá. Aí a diretoria do cemitério resolveu fazer meu velório numa praça. Aqui no bairro que eu moro, aqui, Itaquera, tem uma praça muito grande, próximo ali ao centro mesmo de Itaquera. E ali os irmãos da igreja começaram a cantar corinhos, cantar louvor. Um falava uma coisa, outro falava outra. E aí eu dei uma olhada, né, meio que de longe assim, e vi aquele caixão, mas é um caixão que eu não achei muito bonito, tal. Achei um caixão meio que feio. Aí eu cheguei na Liliane e falei assim, olha Liliane, pela história que a gente tem, por tudo que eu fiz aqui, eu gostaria de ter um caixão mais bonito, que você trocasse aquele caixão lá. Aquele caixão ali tá muito feio, né? Aí ela falou, mas como é que eu faço isso? Que eu não sei fazer nada disso. O pessoal que decidiu tudo por mim lá. Aí eu falei assim, você vai até a funerária, vai falar para eles que você não está contente com o caixão que eles me colocaram lá e peça outro caixão, né? Isso, cara, é o meu corpo lá no hospital, lá na maca, cheio de aparelho, né? E o meu espírito viajando, procurando alguma saída e tal. E é uma luta constante para você poder voltar a viver, a respirar por você mesmo. Porque quem fazia tudo por mim eram os aparelhos, porque eu estava em coma. Então, respirava somente através dos aparelhos. E se eu não conseguisse achar o caminho de volta, eita, cara, hoje eu não estaria aqui falando com vocês, não. Eu teria partido. Mas nenhuma folha cai da árvore sem que Deus dê aquela permissão para aquela folha cair. E eu tenho certeza que ali ainda não era a minha hora de partir. Por isso que hoje eu estou aqui falando com vocês. Acho que eu ainda tenho uma missão para poder fazer e eu espero que eu consiga cumprir essa missão com maestria, em nome de Jesus. E aí, ela foi na funerária, conversou lá tal. A funerária veio, fechou lá um tapume, lá um tablado lá, trocou o meu corpo de caixão, né? Colocou no caixão que ela tinha escolhido lá. Aí ela falou assim, vai lá ver, o Marco, se aquele caixão tá bom. Aí eu me lembro que eu tirei uma aliança, né, da mão e falei para ela da seguinte forma, olha, eu só posso ir até aqui. Daqui para frente agora é com você. Eu confio minhas filhas que estão lá no colégio interno na sua mão.
Então vai cuidar delas, vai tirar elas de lá, que daqui eu vou partir. Aí eu peguei na mão dela e coloquei a minha aliança. E nessa que eu coloquei a aliança, cara, eu comecei a voar parecendo um pássaro. Saí voando por cima de poste, por cima de fio, sabe? Voando, 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 voando. Eu acredito que aquela volta ali, o que acontece? As pessoas, quando vai no hospital te visitar, elas devem falar muitas coisas boas, elas têm que ser fortes, né? Pra não te passar negatividade, tal, isso, tudo. E por algum momento você passa a sentir que tem alguém que realmente quer que você volte, né? No caso, eu tinha minhas filhas que ficavam em casa me querendo e eu morrendo de saudade delas. Tinha a Liliana que ia todos os dias me visitar, tendo que trabalhar, tendo que cuidar das crianças, mas nunca deixou de me visitar. E quando ela não pôde visitar, ela avisava antes, falou assim: olha, Marcos, amanhã eu não vou poder vir, porque a Daiane vai ter isso, a Natasha vai ter aquilo, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E assim vai desembolando no meio de campo. Cara, eu quero deixar o que para vocês aqui, que a passagem do coma, ela é uma coisa muito louca. A gente não tem como explicar o que realmente acontece de fato. O que eu posso falar para vocês é, pelo fato de eu ser evangélico e eu ter visto aquela luz e ter conversado com aquela luz, eu tenho certeza que eu tive um encontro com Deus ali e Deus ele estava me renovando, quebrando um vaso velho para fazer um vaso novo. E hoje eu agradeço a Ele por tudo isso que Ele fez comigo, ou por tudo isso que Ele me permitiu passar. Porque hoje eu tenho N amigos a mais do que eu já tinha antes, né? Eu consigo conversar com pessoas, entender o problema das pessoas e passar para ela uma palavra positiva, né? Retirar a negatividade da vida de algumas pessoas. Eu consigo, cara, ser feliz da maneira que eu sou, sendo cadeirante, não sendo cadeirante, usando um andador, não usando um andador, sendo carregado, não sendo carregado. Eu vivo um dia de cada vez, faço tudo aquilo que me dá vontade de fazer. Eu sou da igreja Ministério do Quadrangular, aqui Parque Parneiras, na Águia Diária, né, meu? Quem quiser fazer uma visita pode ir lá fazer uma visita. Hoje a minha vida ela mudou da água para o vinho, mas em coisas boas, não em coisas ruins. Hoje eu consigo desfrutar de coisas que antes eu não dava muito valor não. A comer um lanche no McDonald's, a ir num restaurante com a família, a ir num cinema, a ir num parque, ir num clube. Eu não dava muito, eu ia por ir, não dava muito valor e hoje eu sei o peso que é, cara, você deixar de fazer aquilo que você gosta para fazer outras coisas. Então hoje eu faço aquilo que eu gosto. Se eu tiver que jogar no computador ou jogar videogame, eu vou jogar. Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu tiver que falar com você, eu vou falar com você. Se você comentar no meu vídeo, se inscrever e deixar lá o seu like lá, eu vou ficar muito mais feliz ainda. Se você puder me indicar para os seus amigos, para que eles possam se inscrever no meu canal também, vou ficar mais feliz ainda também. Eu pretendo trazer vídeo para o meu canal de entrevista de pessoas, contar a história de vida das pessoas, né? Assim como eu estou te contando esse pequeno pedaço da passagem do coma, eu pretendo fazer também com pessoas que tenham uma história que queira compartilhar comigo, queira contar. Eu vou colocar o vídeo no canal aí e que a pessoa se dedique cada vez mais a viver do lado de quem você realmente ama, beleza? Fica aqui essa passagem meio que confusa, né, que é a minha passagem do coma, mas para que vocês entendam, cara, que o coma, a gente vive num mundo paralelo, a gente vive num segundo mundo, um mundo obscuro, um mundo que só a sua cabeça pode te levar para lá, entendeu? E a minha cabeça me levou para um coma que eu não gostaria de voltar lá, porque eu só vi coisas ruins com a minha família, né? As pessoas que eu mais amava estavam ali sofrendo e tal, muitas coisas ruins. Então eu peço que o que aconteça, viva os seus momentos, ame quem você tem que amar, se dedique a quem você tem que se dedicar, entendeu? Se você acha que a sua dedicação tem que ser nos estudos, faça o seu melhor. Se tem que ser no relacionamento, faça o seu melhor. Se tem que ser numa igreja, faça o seu melhor. Eu não estou aqui para converter você, para você virar evangélico igual eu sou, não. Mas eu estou aqui para te falar que o Deus que eu sirvo é o Deus que eu tudo posso e Ele que me fortalece cada dia. Beleza? Fica aqui essa deixa para vocês aí. Muito obrigado, até o próximo. E eu fui, galera. Fiquem com Deus.